Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação sobre o assunto das rotações, mais especificamente sobre o teorema do trabalho-energia para a rotação e da conservação do momento angular. Então, eu separei aqui 5 problemas, todos esses 5 com aplicação, para nós trabalharmos e fixarmos esses conceitos que foram aprendidos na aula anterior. Bom, pessoal, vamos então aqui para o primeiro problema. Nesse primeiro exercício, o objetivo é a gente trabalhar com o teorema do trabalho-energia para a rotação. Nesse problema, fala sobre a primeira roda gigante, que foi criada por um engenheiro civil no ano de 1893, tá bom? Essa roda gigante possuía 36 cabines, onde cada cabine possuía capacidade para 60 passageiros. Essa roda gigante possuía uma circunferência de 76 metros de diâmetro, tá bom? Esse é o diâmetro da roda. E ele diz que quando as 36 cabines estavam completamente ocupadas, ou seja, cada uma com 60 passageiros, a roda executava uma revolução completa, ou seja, 2π radianos, tá bom? Uma volta completa, em um tempo de 2 minutos. Na letra A, ele quer que a gente calcule qual é o trabalho que a roda precisa desenvolver para movimentar somente os passageiros. E na letra B, ele quer saber qual é a potência instantânea do motor para fazer a roda, partindo do repouso, executar uma revolução completa, quando ela estiver com a sua capacidade máxima. Bom, pessoal, o objetivo aqui desse problema é a gente determinar qual é o trabalho que deve ser realizado pela roda para movimentar esses passageiros. Nós já sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética de rotação, né? Então, eu posso escrever o trabalho como sendo 1/2 da inércia vezes a velocidade final ao quadrado, menos 1/2 da inércia vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, tá aqui a relação, certo? Para a gente resolver essa equação, nós precisamos encontrar a inércia dos passageiros, né? Quando todos eles estiverem ocupando a roda. A gente sabe que a inércia de um passageiro, considerando ele como partícula, como o problema nos pediu, é igual ao produto da sua massa por r ao quadrado, que é a distância da onde vai estar essa massa até o eixo de rotação, que é o centro da roda. Ou seja, quem é o meu rzinho? Vai ser metade do diâmetro, tá bom? Quando a roda estiver ocupada com n passageiros, daqui a pouco a gente comenta quem é esse n, a inércia vai ser n vezes o produto da inércia de um passageiro, que é mr ao quadrado, tá? No nosso caso, quem é o meu n? Vai ser o produto dos 60 passageiros vezes as 36 cabines, porque cada cabine cabem 60 pessoas. Isso dá 2.160, é o valor do n, que vai multiplicar o produto da massa por r ao quadrado. Substituindo então, ó, como a roda parte do repouso, a velocidade inicial dela é nula, então essa energia cinética inicial vai ser igual a 0. Vamos ficar só com 1/2 da inércia vezes a velocidade final ao quadrado. Substituindo a inércia, então, aqui, ó, que é 1/2, né, de n, m, r ao quadrado, vezes a velocidade angular ao quadrado. Essa vai ser a minha energia cinética de rotação, que consequentemente é igual ao trabalho. Como nós já comentamos, ó, o rzinho é a distância de cada massa ao eixo de rotação. O eixo de rotação da roda está exatamente ao centro dela, então esse rzinho é metade do diâmetro, 76 dividido por 2 dá 38. E outra variável que nós precisamos encontrar é a velocidade angular de rotação dessa roda. Lá no final do enunciado, ele diz que a roda completa uma revolução completa, ou seja, 2π radianos, tá bom? Então, vai ser aqui o meu Δθ igual a 2π, dividido pelo tempo, que ele faz essa rotação em 120 segundos, ou seja, 2 minutos. A minha velocidade angular, então, é 0,052 radianos por segundo. Substituindo essa velocidade angular na equação que a gente já encontrou para o trabalho, a gente determina que o trabalho necessário é 2,95 vezes 10 à quinta joules.
Beleza? Essa foi, então, a nossa letra A. Vamos partir para a letra B dessa mesma questão. Na letra B, nós estamos procurando pela potência. Nós sabemos que a potência é o produto do torque pela velocidade angular. Mas para a gente encontrar o torque, nós vimos lá na unidade passada que a segunda lei de Newton da rotação nos diz que o torque é igual ao produto da inércia pela aceleração angular. Como é que eu vou determinar essa minha aceleração angular? A gente tem aqui essa equação, ó. Tá bom? A velocidade inicial é igual a zero, a velocidade final nós já encontramos, 0,052, e o ΔT até a revolução. Uma revolução completa é 2π radianos. Substituindo, então, a gente acha a aceleração como sendo 2,15 vezes 10 a menos 4. Substituindo essa aceleração na equação para a potência, a inércia a gente já tem. A gente vai obter que a potência é aproximadamente 2,4 vezes 10 a terceira watts. Vamos então agora para o problema 2. Nesse problema 2 é um problema de rolamento, tá? Onde a gente vai usar aquela equação da energia cinética para o rolamento. Esse problema ele traz aqui o protótipo de uma montanha-russa, tá? A gente tem aqui uma parte retilínea, tem uma esfera, uma bola, que vai descer rolando sobre essa rampa, esse plano inclinado, e ao chegar ao final desse plano inclinado, ela vai desenvolver esse loop, tá? O problema diz que a massa dessa bola é 0,28 gramas, tá? Aqui a massa. Ela rola suavemente ao longo do trilho e é liberada a partir do repouso no trecho retilíneo. A parte circular, ou seja, esse loop, tem um raio de 14 centímetros, tá bom? E aí o problema quer que a gente determine qual é o valor do Hzinho, ou seja, da altura dessa rampa ó, que a bola vai ser abandonada, para que quando ela chegar aqui nesse loop, ela fique na iminência de perder o contato, ok? Bom, pessoal, como é que nós vamos tratar esse problema? Isso aqui é um problema típico de conservação de energia. Aqui no topo da montanha-russa, nós temos somente energia potencial, que é a energia que está associada com essa altura Hzinho, tá bom? Quando a esfera chegar aqui no topo desse loop, que é onde nós estamos procurando calcular, ela terá dois tipos de energia. A energia cinética, que agora será uma energia cinética de rolamento, e uma energia potencial, tá bom? Porque nesse ponto também tem a altura. A altura desse ponto até o nível onde nós estamos considerando a energia zero é 2 vezes o raio desse loop. Então, aplicando aqui a conservação de energia, a energia no momento onde ela foi liberada, na altura Hzinho, tem que ser igual à energia cinética no alto desse loop, mais a energia potencial desse mesmo ponto. Igualando essas grandezas, ó, a energia potencial é mgh, a energia cinética agora ó, ela é composta de dois termos, que é a energia cinética da translação, mais a energia cinética da rotação, e aqui esse último termo é a energia potencial lá no alto do loop, a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é 2 vezes o raio. Substituindo a inércia que ele deu no problema, que é 2/5 de mr ao quadrado, e fazendo a relação de velocidade linear com velocidade angular, substituindo essas duas condições na expressão que nós encontramos acima, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Bom, a gravidade vezes a altura é igual a 7 sobre 10 da velocidade ao quadrado mais 2g vezes o raio, que é o raio do loop, tá bom? Nesse ponto, agora, a gente tem que estabelecer a condição que o problema nos impôs. O problema está querendo que nesse alto do loop, a bolinha, quando chegar nesse alto, ela fique na iminência de perder o contato. Ou seja, nesse ponto, para ela perder a iminência do contato, é quando a força normal se anule, né? Então, eu vou igualar o meu peso, a força gravitacional da bolinha, com a massa vezes a aceleração centrípeta, considerando que ela está na iminência, ou seja, está na iminência da normal ser igual a zero. Fazendo, então, essa condição, ó, a massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Isso aqui nada mais é do que força resultante
igual a massa vezes a aceleração, tá bom? No nosso caso, a força resultante agora é só a força-peso, porque nós estamos supondo a normal igual a zero para estabelecer a condição de iminência de queda. E a massa vezes a aceleração, essa aceleração é radial, porque aqui é um movimento curvo, tá bom? Nós sabemos que a aceleração radial é a velocidade ao quadrado dividido por r, só que agora a distância do centro da esfera até o centro de massa desse loop, até o centro da rotação, é Rzão menos Rzinho, tá? Rzão é o raio do loop e Rzinho é o raio da bolinha. Bom, pessoal, então agora, usando aquela relação que nós estabelecemos da força resultante igual a massa vezes a aceleração centrípeta, onde a nossa força resultante agora é somente a força gravitacional, já que na iminência de queda a normal se anula, tá bom? Naquele ponto de contato, a gente pode determinar aqui a velocidade linear, o V do centro de massa ao quadrado, como sendo a gravidade multiplicado pelo raio do loop, o Rzão, menos o Rzinho, que é o raio da esfera, tá bom? Substituindo essa velocidade linear lá naquela equação da conservação de energia que nós obtemos, isolando o Hzinho, que é o objetivo do problema, é determinar qual é o mínimo Hzinho para que esse loop possa ser descrito, tá bom? A gente vai chegar aqui numa expressão de 2,7 vezes o raio do loop, menos 0,7 vezes o raio da esfera. Lá no enunciado do problema, ele cita que esse Rzinho, ou seja, o raio da esfera, é muito menor do que o raio do loop. Então, adotando essa condição, a gente pode negligenciar esse termo. Não precisamos dele, porque Rzinho é muito menor do que Rzão. Fazendo isso, o meu Hzinho é 2,7 vezes o raio do loop. Esse raio do loop é 14 centímetros, o problema deu para a gente. Então, nós concluímos que para que a bolinha consiga efetuar aquele loop na iminência de queda, o Hzinho deve ser, no mínimo, 37,8 centímetros. Bom, pessoal, o problema 3 ele é um problema de momento angular e conservação do momento angular. Temos aqui nesse problema um helicóptero, e esse helicóptero ele é formado por um rotor principal, composto por 3 pás, tá bom? Uma pá, 2, 3. 3 pás iguais de comprimento L e massa M. A primeira pergunta, a letra A, ele pede qual é o momento de inércia total do rotor principal se esse M, ou seja, a massa de cada pá, for 200 kg e o comprimento de cada pá for 5 metros. Então, é um problema somente de cálculo de inércia, nós vamos usar o teorema dos eixos paralelos e calcular a inércia total desse rotor principal. Na letra B, ele já fornece para a gente o dado da inércia da cabine aqui do helicóptero, né, desse corpo aqui, ó, tá bom? Essa inércia da cabine é 25.000 kg/m². E aí ele diz o seguinte, se o rotor principal estiver rotacionando a 300 RPM, tá bom? E não existir nenhum outro torque externo, qual vai ser a velocidade com que essa cabine vai rotacionar? Essa é a pergunta. Na letra C, ele já diz agora que esse helicóptero possui um rotor de cauda, tá? Aqui, ó. Esse rotor de cauda é formado por 2 pás, com metade do comprimento da pá do rotor principal, ou seja, nós estamos dizendo que o rotor principal tem 5 metros, então esse rotor secundário tem 2,5 cada uma, tá bom? E ele quer saber qual deve ser a velocidade com que esse rotor secundário deve rotacionar para que o helicóptero fique estável, ou seja, para que a cabine não rotacione. Vamos lá, gente. Na letra A, o problema está pedindo a inércia total do rotor principal. Nós sabemos que cada uma das pás desse rotor principal está girando nas suas extremidades. Ela tem aqui um comprimento L, o centro de massa vai estar exatamente no meio e ela rotaciona na extremidade, tá bom? Então, aplicando aquele teorema dos eixos paralelos, a gente já sabe que a inércia na extremidade é dada por essa equação aqui, ó. Lembrando que essa equação foi obtida lá do teorema dos eixos paralelos que nós já fizemos. Então, a gente só vai repetir aqui o resultado. É a massa vezes o comprimento ao quadrado dividido por 3. Porém, esse rotor principal possui 3 pás idênticas. E essa daqui, ó, é a inércia de somente uma pá.
Para a gente saber a inércia total, a gente pega aquele resultado, ó, multiplica por 3. Esses 3 podem ser cancelados, está multiplicando e o outro está dividindo. Então, a gente substitui os valores que o problema nos deu. A massa é 200, o L é 5 metros. Nós temos aqui que a inércia total do rotor principal é 5.000 kg/m². Com isso, agora a gente resolveu a letra A, vamos passar para a letra B. Na letra B, o rotor principal vai ter uma velocidade de 300 RPM e se nenhum torque externo é exercido nesse helicóptero, então esse momento angular tem que ser conservado. Ou seja, como o rotor tem uma velocidade angular de rotação, ele tem um momento angular perpendicular aqui, ó, ao eixo dele, tá bom? Esse momento angular tem que ser conservado de alguma forma. Se não existe torque externo, a cabine vai ter que rotacionar no sentido contrário para conservar esse momento. Então, a gente iguala o momento angular do rotor com o momento angular da cabine. Nós já sabemos que o momento angular é calculado como sendo o produto da inércia pela velocidade angular. Desse lado da equação, nós temos a inércia do rotor vezes a velocidade angular do rotor, tem que ser igual à inércia da cabine, ó, vezes a velocidade angular da cabine. Substituindo aqui os valores, a inércia do rotor nós já encontramos na letra A velocidade dele é 300 RPM. Ó, nesse caso, nós podemos deixar em RPM, porque o problema não especifica a unidade de resposta, tá bom? A inércia da cabine é 25.000 kg/m², o problema também deu. E a grandeza que nós estamos procurando é esse o ômega da cabine. Fazendo então aqui a matemática, nós encontramos, ó, que o ômega da cabine é 60 revoluções por minuto. Na letra C, então, ele quer saber qual deve ser a velocidade do rotor secundário para que o helicóptero fique estável, tá bom? Então, aí a gente sabe, ó, que o momento angular também tem que ser conservado. O momento angular do rotor principal tem que ser igual ao momento angular do rotor secundário, do rotor da cauda. O rotor principal, o momento angular é o produto da sua inércia pela velocidade angular, e do secundário também, produto da sua inércia pela velocidade angular. Nós precisamos, então, inicialmente calcular qual é a inércia do rotor secundário. Nós sabemos que esse rotor secundário são 2 pás, então eu vou multiplicar aquela inércia da barra rotacionando na extremidade, só que agora eu vou multiplicar por 2, porque são 2 pás, tá bom? Nós sabemos que esse L agora é metade do comprimento do rotor principal, ou seja, 2,5, e aí a gente substitui aqui nessa equação. Fazendo então a matemática, nós descobrimos que a velocidade angular do rotor principal deve ser 1.800 revoluções por minuto, ou seja, ele gira mais rápido do que o rotor principal. E com isso o helicóptero não rotaciona a cabine. Bom, pessoal, problema 4 é mais um problema de momento angular e sua conservação. Esse problema ele fala de um sistema de embreagem existente nos automóveis. Como é que funciona a embreagem? Ela é formada por 2 discos, ó, como a gente pode ver aqui, 2 discos. Quando a embreagem está pressionada, ou seja, quando nós pisamos no pedal para passar a marcha, tá bom? Esses 2 discos eles são separados e o movimento é cessado, ele não é transmitido para as rodas. Ou seja, a transmissão cessa, como está dizendo aqui na imagem. Quando nós soltamos o pedal da embreagem, esses 2 discos se acoplam, ou seja, se juntam, o movimento é transmitido e o carro se desloca, tá ok? Aí no problema, ele diz que um disco tem momento de inércia 3,3 kg/m², gira no sentido anti-horário a 450 revoluções por minuto. O segundo disco possui um momento de inércia 6,6 kg/m² e gira também no mesmo sentido anti-horário a 900 revoluções por minuto. Quando esses 2 discos forem acoplados, ou seja, quando a embreagem for solta, qual vai ser a velocidade de rotação desse conjunto? Essa é a pergunta. Bom, pessoal, para resolver esse problema, nós vamos adotar o princípio da conservação do momento angular.
Quando a embreagem está pressionada, ou seja, quando os dois discos estão separados, cada qual girando, rotacionando no sentido anti-horário com as suas respectivas velocidades, tanto o disco 1 como o disco 2 possuem o seu próprio momento angular. Então, o momento angular do sistema, no instante que a embreagem está pressionada, é o momento angular do disco 1 mais o momento angular do disco 2. Tá bom? Então, a gente vai usar essa conservação do momento angular. E no instante em que a embreagem está pressionada, tá? O momento angular do sistema é a soma do momento angular do disco 1 mais o momento angular do disco 2. Quando a embreagem é solta, esses dois discos que estavam separados, eles se juntam e rotacionam como um único corpo. Então, o momento angular desse sistema, nesse momento agora, é o momento angular dos dois discos como se fossem um só. Então, nós somamos as inércias, a inércia total agora vai ser I1 mais I2, e multiplicamos pela velocidade com a qual esse conjunto vai rotacionar. Nós estamos procurando por essa velocidade aqui, tá bom? Para encontrar essa velocidade final, ou seja, a velocidade de acoplamento, nós igualamos o momento angular antes, ou seja, o momento angular do sistema quando a embreagem está pressionada, com o momento angular do sistema quando a embreagem é solta, que está aqui. Substituindo os dados que o problema forneceu para a gente, e isolando aqui o ômega, que é a grandeza que nós estamos procurando, ou seja, a velocidade final desse conjunto, a gente encontra que essa velocidade é 750 revoluções por minuto, tá bom? E aí eu deixo aqui nesse momento uma pergunta para vocês. Nesse problema, os dois discos estavam girando no mesmo sentido de rotação, ambos no sentido anti-horário. Aí eu pergunto, se esses discos agora, um deles passar a girar no sentido horário, qual será a nova velocidade final do conjunto após o acoplamento? Pensem aí na solução desse problema. Eu vou deixar aqui o gabarito. Ó. A velocidade agora será de 450 revoluções por minuto, tá bom? Então tentem aí, fica esse desafio para vocês. Problema 5, pessoal, o último problema aqui da nossa aula. É também um problema de momento angular e sua conservação. E esse problema é o seguinte, eu tenho aqui uma barra, tá? Ela tem uma massa de 4 kg e meio metro de comprimento, tá bom? Essa barra ela está livre para girar nesse plano, ó, cujo eixo de rotação está exatamente aqui no centro de massa dessa barra. Então, nós já sabemos que vamos usar a inércia de uma barra no centro de massa, que já é tabelado, tá bom? Essa barra está aqui inicialmente em repouso, e aí vem um projétil, uma bala, que ele chama, com uma velocidade que faz um ângulo de 60 graus com a direção horizontal da barra. Essa bala tem 3 gramas, tá bom? E após essa bala atingir a barra, esse conjunto barra mais bala vai girar unidos, né, juntos, com uma velocidade angular de 10 radianos por segundo. Ele quer saber no problema qual é a velocidade inicial desse projétil antes de atingir a barra. Com que velocidade esse projétil foi lançado? Pessoal, essa bala ela tem dimensão muito menor do que a barra. Então, nós vamos considerar ela como uma partícula, tá, de massa m, onde m o problema nos forneceu. Uma coisa que a gente tem que observar é que a velocidade com que esse projétil sai, ela não é nem vertical nem horizontal. Ela faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Aí eu pergunto para vocês, essa componente V, que faz 60 graus com a horizontal, ela vai poder ser decomposta em duas componentes. Uma que vai estar na mesma direção da barra e outra que vai estar na direção perpendicular. Qual dessas duas componentes vai contribuir para a rotação da barra? Somente a perpendicular, não é isso? Então, é por isso que nós vamos usar aqui, ó, a velocidade como sendo V seno de θ. Somente a componente y, que é somente essa componente que contribui para a rotação. Então, o momento angular da bala vai ser a sua inércia, que é a inércia do centro de massa, da partícula, né, desculpa, e a velocidade angular da bala.
A inércia é mr ao quadrado, tá aqui. E a velocidade angular vai ser o v seno de θ dividido por r, usando aquela relação de velocidade angular com velocidade linear, tá aqui. Simplificando aqui esses r's, a gente vai chegar nessa expressão para o momento angular da bala. Então, inicialmente, esse sistema só possui momento angular na bala. A barra ela está em repouso, né? Então, o momento angular dela inicial é 0. Depois, ou seja, após a colisão, a inércia do sistema vai ser a inércia da barra mais a inércia da bala, e esse sistema vai rotacionar com uma velocidade ômega, que o problema também forneceu para a gente. A inércia da barra no centro de massa já é conhecida, ó, ml² sobre 12. A inércia da bala é mr², e aqui a velocidade de rotação desse conjunto. Bom, pessoal, então, igualando o momento angular inicial, que é referente apenas à bala, que é esse daqui, ó, nós já calculamos, com o momento angular após a colisão, que é esse termo, e substituindo os valores que o problema nos forneceu, nós conseguimos encontrar que a velocidade linear com a qual a bala foi lançada é de 1,3 vezes 10 à terceira metros por segundo, beleza? Então, esse é mais um problema de conservação do momento angular, e com ele a gente finaliza, então, essa nossa aula de resolução de exercícios. Um abraço a todos e até mais!